Graça e paz, amados servos do Senhor. Sou o pastor Márcio, da Igreja Mipron, Ministério Promessa do SICAP, aqui em Taubaté. Tenho a oportunidade de trazer uma palavra, fazer uma reflexão com os amados, para que essa palavra nos instrua nessa noite, amém? Está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 23, a partir do versículo 10, a palavra menciona assim: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Amém. Somente até aqui. Amados, esta é uma palavra interessante para que nós aprendamos nessa noite, que a ingratidão, né? O que aconteceu aqui com Keila? Keila, ela estava sendo saqueada pelos filisteus. Os filisteus estavam invadindo Keila, saqueando as eiras, os mantimentos, né? Os filisteus, eles eram muito cruéis, principalmente nessa parte, né? A parte de alimento do povo. Eles saqueavam, destruíam, queimavam, faziam o que eles queriam. E Davi, chegou aos ouvidos de Davi que Keila está sendo saqueada. Keila era uma cidadezinha, um vilarejozinho pequeno. E ele orou ao Senhor, perguntou: Senhor, eu devo ir ajudar a Keila? Eu devo ir combater, né, contra os filisteus? E o Senhor falou assim: pode descer contra os filisteus, porque eu os darei nas suas mãos e você certamente livrará a Keila. E foi justamente isso que aconteceu. Davi desceu com os seus 600, seus valentes, né? Não era o exército dele ainda formado. Ele foi, amados, guerreou contra os filisteus e livrou Keila da mão dos filisteus. Porém, ele se abrigou por um determinado tempo na cidade. Ele ficou ali um determinado tempo, porque Davi não tinha lugar. Ele estava em fuga, né, de Saul. Então, o que aconteceu? Quando Saul ouviu falar que Davi estava em Keila, ele reuniu o seu exército, mais de 3.000 homens, né, para buscar a Davi, porque ele queria a todo custo matar a Davi. Mas isto chegou até Davi também. Então ele foi, ele orou ao Senhor e perguntou: Saul realmente ele vai vir até Keila? Ele vai vir para destruir a cidade por minha causa, né? E o Senhor falou assim: vai vir. E Davi ainda perguntou: mas porventura a cidade me entregaria, eu e os meus homens, na mão de Saul? E Deus respondeu para Davi: entregaria. Então a primeira noção que nós temos é de que é de uma ingratidão da parte de Keila, não é isso? O que nós desenvolvemos no nosso pensamento, no nosso racional? O que aconteceria? Davi, nesse momento, vindo isso da parte do Senhor, ele podia se revoltar, ele podia se desgostar, ele podia fazer mal aos habitantes de Keila, porque se o exército dos filisteus não conseguiram derrotar a Davi, imagine então as pessoas comuns do povoado. Só que Davi, amados, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, Pai, segundo o coração do Senhor. E o que a palavra nos diz? Que ele sai de Keila sem rumo. Ele não sabia nem para onde ir. Mas a presença dele em Keila era nociva aos habitantes de Keila. Então ele pagou o bem da primeira vez, livrando Keila dos filisteus. E ouvindo uma palavra adversa de que os cidadãos de Keila, se fossem pressionados, entregariam a Davi. E Deus falou assim: olha, eles entregarão sim. Mesmo assim, Davi
tornou a pagar o bem novamente, preocupado com a vida dos cidadãos de Keila. Ele sai de Keila, ele e os seus exércitos. Então os mensageiros, os olheiros, que sempre perseguiam a Davi, mandam mensagem a Saul, falando: olha, Davi não está mais em Keila. E Saul desiste de ir até Keila, atrás de Davi, ou de fazer mal para aquela cidade que tinha abrigado Davi por um determinado tempo. E o que nós aprendemos com isso nessa noite, irmãos? Em todo tempo, fazer o bem, não importa quem, e não importa a paga, não importa a retribuição. O nosso aprender do Senhor é todo dia, nós nos darmos, sem querer puxar nada de volta, sem querer receber nada de volta. O nosso galardão vem do Senhor, a nossa justiça vem do Senhor, a nossa glória é fazer com que Jesus Cristo faria a mesma coisa, o que Davi fez e nos ensina a fazer nessa noite. Sempre pagar, ainda que seja o mal, com o bem. Amém, queridos? Fica essa palavra para a reflexão de vocês. Deus abençoe os amados. Jesus é bom, queridos, em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.